Olá, tudo bem com você? O capítulo 11 do livro de Atos mostra Deus trabalhando para eliminar o preconceito da igreja, fazer com que os cristãos da circuncisão aceitassem os gentios, os que precisavam ser alcançados com a mensagem de salvação. Deus quebrando o preconceito, algo que realmente não pode existir na igreja de Deus. No verso 4, vemos que Pedro foi fiel em seu relatório do que havia acontecido em Cesareia. Ele se tornou um homem paciente e submisso à igreja. Houve dúvidas, foi necessária uma reunião de esclarecimento e Pedro se submeteu à autoridade da igreja, sendo assim humilde, submisso. Ele compreendia que a igreja realmente deve ter autoridade e deve ser considerada por aqueles que pertencem a ela. Verso 9, tudo foi recolhido, ou seja, Pedro não teve que comer nada daquele lençol em que havia animais de todos os tipos, animais imundos inclusive, mas aquilo foi uma lição tremendamente profunda para que ele compreendesse que Deus havia purificado, ou Deus considerava puros todos os seres humanos, inclusive os não-judeus. A visão de Atos capítulo 10, vimos ontem isso, não tem nada a ver com alimentação ou com autorização de que se comessem animais impuros, aqueles animais que em Levítico, Deuteronômio e outros textos são proibidos para a nossa alimentação. Pedro não teve que comer porque aquele lençol que ele contemplou em visão, além de tudo, foi recolhido para o céu. Assim que chegaram à sua casa alguns homens de Cesareia, homens gentios, ele compreendeu muito bem que aquela visão se referia àquelas pessoas, a seres humanos que precisavam ser alcançados e que os judeus não mais deveriam considerar, como nunca deveriam ter considerado, como seres inferiores ou pessoas impuras. Os gentios receberam o Espírito Santo exatamente como os apóstolos, isso está no verso 15, e assim Deus confirmou o chamado deles. Pedro deixa muito claro que, assim como eles haviam recebido o dom do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e falaram idiomas de outras nações, assim também aqueles homens de Cesareia, gentios, haviam recebido o mesmo dom, a mesma capacitação para falar idiomas diferentes, e o que seria realmente uma tremenda ferramenta evangelística, pois em Cesareia, como já vimos, havia pessoas de várias nacionalidades, havia pessoas que falavam vários idiomas, e ter o dom de línguas naquela cidade seria realmente uma dotação especial do Espírito para que eles pudessem pregar o Evangelho e assim alcançar muitas pessoas. Perceba que os dons espirituais, especialmente o dom de línguas, eles são concedidos quase que sempre num contexto de evangelismo, para que as pessoas possam ser evangelizadas, a mensagem possa ser anunciada a essas pessoas. Verso 18, o sinal de uma igreja madura e santificada. Ela se deixa convencer pelos fatos, é humilde para reconhecer e reconsiderar e também louva a Deus. Essa é uma igreja madura, uma igreja santificada. E quando Pedro fez o seu relato, explicou exatamente o que havia acontecido, eles louvaram a Deus e aceitaram esse relatório do apóstolo Pedro. Louvemos a Deus ao perceber que Ele está trabalhando na vida dos de fora, como se diz. Louvemos a Deus ao perceber que Ele não pertence apenas a um povo, a uma igreja, Ele pertence a todos os seres humanos, digamos assim, e Ele está trabalhando pela salvação de todas as pessoas no planeta. Verso 19, Deus é especialista em transformar dificuldades em bênçãos. Os cristãos dispersos espalharam o evangelho. Obviamente que não foi bom ter que se dispersar, ter que morar em outros lugares por causa da perseguição, mas, como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aqueles que foram dispersos levaram a mensagem de Deus para os lugares onde foram se estabelecer, onde passaram a morar e viver. Verso 20, os gregos começaram a ser evangelizados. Aos poucos, a igreja vai entendendo a sua missão. 21, se a mão do Senhor estiver conosco, muitos crerão e se converterão com a nossa pregação. Mas é preciso que Deus realmente esteja dirigindo o trabalho, dirigindo a nossa vida, porque as pessoas perceberão quando Deus estiver ao nosso lado ou quando a mensagem for apenas composta por palavras humanas vazias. Que a mão do Senhor esteja adiante, à frente, sustentando o nosso trabalho. É grande motivo de alegria para um filho de Deus ver o poder dele em ação na vida de outras pessoas. Não basta evangelizar, diz o verso 23, temos que animar os crentes a permanecer firmes no Senhor. Isso é muito importante, alguns até chamam de discipulado. É o ministério da manutenção da fé, digamos assim. Portanto, repito, não basta nós levarmos a mensagem, evangelizar as pessoas e abandoná-las. Elas precisam de apoio, de sustento, de amparo.
Nós temos que animá-las a permanecer firmes no caminho que abraçaram. Barnabé era um homem muito bom, diz o verso 24. E por que ele era bom? Porque ele era cheio do Espírito e de fé. É a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos torna pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas equilibradas, pessoas de fé. Não é um resultado de nossos esforços, porque naturalmente não somos bons, não somos pessoas santificadas. Barnabé era um homem santo e bom porque ele era cheio do Espírito, ele vivia em comunhão íntima com Deus. Não basta acrescentar pessoas à igreja, diz o verso 24 também, é preciso levá-las ao Senhor. Não basta pertencer à igreja, nós temos que pertencer ao Senhor da igreja. Isso fica bem claro aqui. Verso 26, ensinar faz parte do ministério. Paulo e Barnabé fizeram isso por um ano em Antioquia, ensinaram a palavra de Deus àquelas pessoas, às pessoas daquela cidade. Interessante é que o verso 26 menciona que os cristãos passaram a ser chamados assim, de cristãos, ali em Antioquia. E por quê? Porque eles viviam falando de Cristo, Cristo era a vida deles, era tão óbvio que eles pertenciam ao Senhor Jesus Cristo que o apelido que lhes foi dado, a alcunha que lhes foi conferida foi de cristãos. E obviamente com o tempo, aquilo que talvez fosse até pejorativo naquele tempo, com o tempo foi se tornando um nome honroso, um nome do qual aquelas pessoas se orgulhavam. Eu sou cristão, eu pertenço a Cristo, meu Senhor. E verso 29 diz que a igreja cristã era uma igreja solidária. Houve uma grande fome naquele tempo, e aqui é dito que a igreja se reuniu. Eles não tinham muitas coisas, eram pessoas humildes, mas mesmo assim eles se reuniram, se organizaram, levantaram fundos para ajudar aqueles que estavam mais necessitados. A igreja cristã deve ser assim. Não apenas uma igreja de palavras, não apenas uma igreja de pregação, que é a coisa mais importante, como já vimos, sim, mas também uma igreja de ação. Uma igreja que se volta para o semelhante e ajuda aqueles que são mais necessitados. Que nós possamos realmente ser cristãos de verdade, assim como Paulo, pregar o evangelho com coragem, destemidos, assim como Barnabé, pregar o evangelho com amor, ser pessoas bondosas e ter um foco muito claro na pregação do evangelho e na salvação das pessoas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença e na companhia de Jesus.